Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do blog Orumilá-Ifá. Vocês encontram na internet através de www.orumilá-ifá.com.br. E hoje, nesse vídeo, eu vou abordar um tema mais técnico, assim, vamos dizer, um pouco mais para pessoas internas, que é a minha explicação sobre por que no candomblé não é necessário a presença de um babalaô para tirar o da pessoa que está iniciando. Não é necessidade de fazer a cerimônia chamada cerimônia de Itá, tá? Que é presente em outras tradições, que está presente na tradição cubana e na tradição nigeriana. O candomblé não tem isso e tem muita gente que fala que falta alguma coisa que não tem. Eu vou dar aqui uma pequena explicação dizendo por que isso não faz a menor falta no candomblé, ok? Então vamos lá. O contexto desse vídeo é um contexto prático, né? Talvez até conhecido por pouca gente, mas vou descrever aqui o contexto, tá certo? Hoje nós temos no Brasil as tradições afro-brasileiras, tá certo? E temos aqui também a concorrência que aportaram aqui de tradições estrangeiras, tá certo, né? A tradição cubana de Ifá a tradição afro-cubana que aportou aqui com dois cultos, né? Tanto o culto de Ifá, que veio primeiro, como depois veio atrás o culto de orixá deles, tá certo? Não, Lucume. E temos aqui também a mesma coisa, né? A tradição Yorubá, que aportou aqui com o culto de Ifá, e depois, junto, do mesmo jeito que a cubana, veio o culto de orixá dele, na chamada religião tradicional RTY aqui, né? Para os brasileiros traduzido como RTY, religião tradicional Yorubá. A RTY basicamente é o quê? É o culto de orixá como é feito na Nigéria, é uma tradição nigeriana para fazer culto de orixá. E no caso dos cubanos, o culto de orixá deles é o Lucume, são santeiros, né? Não gosto desse nome não, parece que é pejorativo, mas é isso aí, são santeiros, o Lucume que vieram para cá, tá certo? E essas duas tradições de orixá muito esquisito, né? Eles vieram junto com, não é tão esquisito, né? Porque como eles trouxeram o Ifá deles, e o Ifá precisa de ter uma integração, né, com a casa de orixá, não tem como fazer as coisas sozinho, porque o babalaô não pode fazer orixá, não pode recomendar coisas de orixá, tem coisas que ele não vai fazer, jamais, não deveria, jamais fazer, não deveria. Mas tem gente que faz, tem gente que, erradamente, tem gente que faz aí. Tem babalaô aí fazendo santo, tem babalaô dando coisas que não deveria, dando ibá de orixá, isso aí ó, não faz parte do culto de orixá, não faz parte das tarefas do babalaô. Para isso tem os cultos de orixá. Mas então esses caras trouxeram essas tradições aí deles, né? Tá certo? E eu queria dizer que as tradições, não existe qualquer tipo de vínculo entre uma tradição afro-brasileira como a do candomblé, a que eu represento, o candomblé queto, né? E a tradição cubana lá, da região tradicional Yorubá. Não tem vínculo. É o seguinte, vamos lá, a religião é essa. Aqui tem a tradição africana, os RTY, e aqui tem o candomblé. E aí, não, são duas coisas diferentes. Não tem nenhuma acima nem abaixo. Ah, mas eles fazem assim, o problema deles, eles fazem do jeito deles. Ah, mas você não faz isso, é isso mesmo. Ah, você faz assim, aqui é assim, tá certo, né? Então é isso. Tem vídeo que eu explico, né? Tem um que eu falo sobre isso, então assim, estou só resumindo. São coisas separadas. Ah, mas lá faz desse jeito. Beleza, lá é assim. Não, mas lá é o africano. Olha só, não tem vínculo nenhum. A religião é essa. A gente aqui criou o culto, né, a tradição religiosa desta maneira, tá certo? Eu vou dizer mais. Tem muitos anos isso aqui, né? Tem dezenas, mais de 100 anos, 200 anos. Essa religião, não, mais de 100 anos não tem, foi cento e poucos anos. Organizada como candomblé, né? Tá certo? A organização candomblé foi tardia, né? Final do século XIX. Então, a gente já fez aqui durante muitos anos, já fez muitos orixás, muitas casas. A gente não tem dúvida que o que a gente faz aqui é certo. Entendeu? A gente não tem dúvida das coisas que funcionam bem para as pessoas, como religião, como prática. Então, não é essa que vem vir aqui, não o africano que vem aqui vai dizer uma coisa que, assim, olha só, o cara daqui olha pro cara e fala assim, ah tá, assim, dane-se. Aí vem o cubano, não, que é isso, aquilo, que mandou para cá, o cara olha, ah tá, assim, dá para lá, tá certo? Então, o tratamento geral
o pessoal do Candomblé que sabe Candomblé, que conhece a religião, é esse aqui. Você olha para lá, ah tá, fica ali vocês, tá certo? É isso mesmo, não tem necessidade. Eles que cuidam da vida deles, tá certo? Eles cuidam da vida deles. Mas, nesse cuidar da vida deles, existe uma questão, tá certo? Que de vez em quando aparece, uma questão mais sofisticada, que é porque esses cultos, como tinha Ifá lá junto deles, eles têm alguma integração com Ifá. Verdade, tem alguma integração. Então, no processo de iniciação deles, se não me engano, algum dia lá, eu acho que deve ser o terceiro, né? Não sei qual o dia não. Tem um dia da iniciação que eles têm uma cerimônia que faz um bauru, que é a cerimônia de Itá. Chama-se Itá. É a cerimônia no qual é determinado o Odu de iniciação. Olha que coisa interessante, muito sofisticada, né, cara? Isso é legal. Então, na cerimônia deles, do culto de Orixá, vai o Babalaô e determina naquele dia qual é o Odu de iniciação daquela pessoa, no dia do Itá. A mesma coisa, o pessoal da RT vai lá e faz e determina qual é o Odu de iniciação dele. Então essas duas tem. Aí no Candomblé não, no Candomblé não tem isso. Ah, no Candomblé tem, tá vendo? Não sabe o Odu de iniciação, tá errado, não tem Odu. Olha só, a gente convive. Aí isso aí entra por um ouvido, sai pelo outro. Pra gente aqui, sabe o que significa isso? Nada. Cosca. É gente falando blá 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 mimimi aqui. Mas as pessoas podem conhecer, então eu resolvi hoje falar esse assunto, né? Do porquê não temos a cerimônia do Odu de iniciação, do Itá, e por que não precisamos. Então o objetivo do vídeo é esse, tá certo? Que estarei falando aqui. Muito bem. Então, assim, existem a questão de não ter. Primeiro, porque não tinha Ifá aqui, né? A primeira coisa é isso, olha só, aqui não tem Ifá, então não era poder ter esse tipo de integração, tá certo? E na realidade, o Candomblé se desenvolveu com recursos próprios e a forma de proceder, a iniciação, né, de um Elegum é o nome do iniciado, né, a forma de iniciação do iniciado é muito diferente, assim como um entendimento de iniciação. Então, assim, é isso que eu vou explicar aqui. Eu vou ter pacientemente aqui, explicar principalmente para a pessoa que é leiga, que não conhece, e também para esses ignorantes aqui, como é que a gente faz para entender que, assim, prescinde dessa bobagem toda, né? Tá certo, né? Então, os argumentos são bem simples, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é assim, a gente não, como eu falei, vou repetir, tá? Não gosto não, mas não tínhamos Ifá e desenvolvemos o culto baseado nas ferramentas que a gente tinha, jogo de búzios, sempre foi suficiente para isso aí, tá certo, né? Então não precisamos disso. E o Candomblé, tá certo, desenvolveu instrumentos, recursos, procedimentos que tornam essa questão para eles prioritária, para nós sem nenhuma importância. Eu quero lembrar também o seguinte, lembra que existem dois tipos de Candomblé, né? Tá certo, né? Tem o Candomblé Queto, Candomblé Jeje, Candomblé Queto de origem urubá, que é esse que eu falo, tá certo? Que eu represento aqui. Represento assim, porque eu já participei, né? Já fui do campeão, não sou mais. Tá certo? E o Candomblé Jeje. Esse Candomblé Jeje, para ter o nome Candomblé, tá ligado a outra raiz religiosa do Dahomey. Olha só, eu não conheço nada. Eu ouvi falar, tem algumas coisinhas que eu entendo, mas assim, não entendo nada desse Candomblé. Esse Candomblé não tem nada. Então assim, nada do que eu falo tem a ver com isso aqui. Assim como as coisas que eu falo não tem a ver com o batuque, não tem a ver com o Zagô, tá certo, né? Lá do Xangô, lá do Recife, assim, Xangô, lá do Nordeste. Então assim, eu não tenho, eu estou falando sobre esse negócio aqui. Essas outras pessoas têm que falar em nome delas, explicadas todas. Eu estou dando as explicações no contexto que eu conheço, tá certo, né? E não estou falando também em nome de ninguém, não estou falando aqui em nome do Candomblé, estou falando em meu nome, que participei, sou Babalaô, conheço, assim, sou Babalaô assim, mas só antes de ser Babalaô, só para dizer uma história, assim, antes de ser Babalaô, eu já fui de Candomblé, já fui Ogã, né? Tá certo? Fui muitos anos aqui, tá certo? Participei de 2 casas, então tive função, participava de liturgias internas e íntimas, fazia tudo, então assim, eu participei daqui, então eu vi os processos. Então quando eu falo de Candomblé, eu não falo porque eu participava de xirê, eu sentava lá na assistência, eu participava porque eu trabalhava, fazia as coisas, gastava meu tempo lá, passava dias, tá certo? Viajava, fazia obrigação, assim, eu já vi muita coisa, então assim, eu vi, então eu falo, e outra coisa, eu falo só sobre o que eu vejo, eu não invento nada. Eu vi isso, se eu vi aquilo eu posso falar, se eu não vi, eu não posso falar. Então eu só falo sobre o que eu vi, tá certo, né? O que é básico, eu aprendo aquilo que me ensinaram, aprendi o que me ensinaram e falo sobre as coisas que eu vi e as coisas que eu acho que podem ser repetidas e não vou falar coisas que não devem ser faladas aqui. Estou mentindo por causa de um monte de bobo aí. Então a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, vamos lá, é que a primeira coisa importante, a iniciação. Vamos separar bem a palavra, olha só.
Aqui no Candomblé, a gente faz feitura de orixá. Feitura de orixá. Esse pessoal aqui, né, ó, esse pessoal aqui dos africanos, vamos botar aqui, ó, aqui são os africanos, aqui são os cubanos, tá certo? Esse pessoal aqui, eles não fazem feitura. Eles são especialistas em fazer iniciações. Eles chamam assim, iniciação. É porque aqui no Candomblé a gente chama, feitura de iniciação pra gente é um sinônimo, mas a gente tem que tomar cuidado. Não pode usar isso não. Porque esses caras aqui, para ele, iniciação, os dois, né? Iniciação é uma coisa que você faz assim, é uma liturgiazinha que você faz uns risquinhos, um negócio aqui. Vou iniciar você para algum. Como é que ele inicia? Não, ele faz uma iniciação, faz um risquinho aqui, passa uma ervinha, reza, pronto, você está iniciado para algum. Então, e esses caras vendem isso aqui é comércio deles, eles vendem iniciações à torta direito. Você chega lá, eu vou te iniciar para algum, vou te iniciar para Jogô, vou te iniciar para Oxum, ele te inicia para todo mundo, porque a iniciação deles é um placebo ali, é um processozinho que eles vão fazendo, né? Entendeu? Isso aqui, esse pessoal é o rei do placebo, Eles vão lá fazer iniciação, você vai ser iniciado em tudo, não sei o que, Deus, eu fui iniciado em 10 coisas. Olha só, a iniciação deles é um processo bem superficial, é um axézinho, uma ligaçãozinha que você ganha lá. É diferente da nossa. Quando a gente diz que a gente iniciou, a gente diz que fez uma feitura. Por isso que eu falo, a gente não pode usar a palavra iniciação, tem que usar a palavra feitura. Então, aqui a gente faz feitura. No Candomblé, a gente não tem essa prática de fazer iniciações. A gente não vende iniciações para o orixá. Esse cara não, vou repetir. Vendem iniciação. Você vai lá, você pode pagar lá, pagando você ganha tudo que você quiser lá, tá certo, né? Depois eu falo mais das coisas que eles cobram. Então a primeira coisa é assim, o nosso processo de feitura é feito em 30 dias. Olhe lá, olha só, 30 dias e olhe lá. É mais do que 30 dias, tá certo, né? As pessoas tentam encaixar porque as pessoas saem de férias, né? Antigamente, assim, virou 30 dias para poder encaixar no calendário civil. 30 dias, assim, bem apertadinhos, com muita compressão, tá certo, né? Para ficar lá. E olha lá, tá certo? E esses caras aqui, o processo deles dura 7 dias, hein? Eles iniciam pessoas em 7 dias. E não é feitura, é iniciação. Iniciam pessoas em 7 dias. Os cubanos é a mesma coisa. Você entra lá, 7 dias depois está iniciado. Você tem tempo padrão. Tá certo? Entrou, saiu, porta fora, acabou. Inicia qualquer um, porta fora, entrou, saiu. Olha só, antigamente, não sei como está agora, mas em 7 dias eu fazia bori. Tá certo? Em 7 dias eu fazia bori. Agora reduziu. Mas eu já fiz bori que durou 7 dias. Bori que durou 7 dias, tá certo? Então, assim, esse cara fazia iniciação em 7 dias. Então, assim, o processo deles é muito rápido. E aí vão dizer o seguinte, e por quê? Então, começa nisso. No processo deles, assim, começou, acabou, tá certo? Então, assim, e no nosso? Não. O processo aqui, a pessoa entra, mesmo antes de entrar, eu falo que nem no nosso dia, porque assim, existem boss que você faz de preparação da pessoa, que às vezes não estão nesses 30 dias confinados. Você pode fazer algumas coisas antes, então você ganha 30 dias mais uma semana, pelo menos, aí, que você ganha e fazemos preparativos, tem que fazer aqueles 7, aí você vai entrar, vai ser internado aqui, depois do último lá você não pode mais sair. Aí você vai ficar dentro da casa. 30 dias, no qual... assim, tudo bem, não são 30 dias trabalhando todo dia que ninguém aguenta, né? Que já ninguém aguenta ficar todo dia fazendo coisa. Então você vai alternando, vai descansando as pessoas trocam, voltam para o trabalho, eles descansam, não sei o que, vão fazer a próxima jornada. Então você vai trocando e são 30 dias com, não só a gente teve os ebós, as cerimônias antes, como 30 dias com uma sequência de cerimônias, que vai começar com o bori, depois vai começar com a parte de orixá, aí vai começar com tem o primeiro faria, o segundo, o terceiro, outras cerimônias internas que acontecem lá, que você renasce. Olha só, isso só aqui. Então são 30 dias de atividades. E nessas 30 dias de atividade, esse elegum que começou zerado, às vezes não começa, ele começa a ser entendido, começa a ser desenvolvido. Lembrando o seguinte, para você fazer uma iniciação dessa, normalmente uma pessoa normal, ela já sofreu já passou por 1 ou 2 boris, às vezes mais. A pessoa quando faz isso aqui, geralmente já tem Ibaori. É um abian que já, no mínimo ele fez um bori. No mínimo fez um bori. No mínimo. Quiçá não fez 2 ou 3. E nesse bori já teve oportunidade. Então, assim, oportunidade de se mover. São pessoas que já frequentaram a casa, já receberam aquela influência de orixá, já passaram, já estão ali dentro, né, do negócio. E o que eu falo antes, ninguém vai para a mesa de jogo, 3 meses depois está feito. Não.
você frequenta uma casa, passa no mínimo um ano, que está 2, 3, 4, para você poder conhecer a casa, as pessoas, passar por coisas, fazer o bonito. Aí depois você entra no processo de iniciação. Então, a gente está longe de você pegar uma pessoa zerada e sair iniciando a feitura de orixá. Você já conheceu essa pessoa, já é conhecida, a formação espiritual dela já é conhecida. Quando você entra ali dentro, ele passa por todas essas cerimônias de formação. E você vai, naquela hora, o babalorixá, ele vai entendendo, olha só, a pessoa informando. Uma iniciação não é uma coisa que você joga antes aqui e você sai com aquela coisa que saiu do jogo. Não é assim. O babalorixá vai ficar com o jogo aberto todos os dias e todo dia ele vai jogar. Todo dia ele vai saber o que está acontecendo. E, inclusive, ele toma mudanças de rumo no meio de uma feitura. Pessoas que começam imaginando que vão para um determinado orixá, lá vira para outro, ele descobre uma qualidade, tem que procurar ajuda, procura uma pessoa, não sei o que, para orientação. Porque é só nesse processo longo aqui de entendimento da pessoa que está sendo iniciada que ele começa a entender de fato a formação, a capacidade, né, os poderes, as virtudes espirituais daquela pessoa. Ele vai entender isso naturalmente, devagarinho, passo a passo. Jogo aberto todo dia, fazendo jogo todo dia, se especializando. Não tem como ser rápido. Diferente daqui. Essa pessoa aqui dos 7 dias, ele começa, não dá tempo para fazer nada. Ele começou, fez um jogo, já saiu. Aqui não, o cara está no negócio. E veja bem, essa pessoa então, além desse longo processo de formação, de não sei o quê, essa pessoa aqui que vai ser feitura, normalmente, isso não é regra, tem gente que faz o orixá e não incorpora, mas esse é o caso, né? Existe o caso, mas existe o caso normal, ainda vai sair no final, a pessoa já vai sair incorporada naquele orixá e vai passar por alguma prova lá demonstrando que tem de verdade ou não. Claro que, olha só, eu não estou falando aqui dos enganadores, dos negócios, estou falando aqui das pessoas certas. Então vai sair daqui com comprovação de que aquilo ali é de fato orixá. Então você começa e termina ali. E essa pessoa, quando sai dali, ela já entra com o Ibauri feito, certo? E certamente ela já vai sair com o Ibá do orixá dela, e ela vai conhecer a qualidade do orixá. Aí a pessoa, o que é qualidade? Olha só, qualidade é uma coisa importantíssima no orixá e só interessa quem é iniciado, não interessa quem mais ninguém. A qualidade, assim, todo quanto é orixá é igual, não, são todos diferentes, existe uma personalização. Aquela pessoa vai ser daquele orixá e existe uma personalização, a qualidade é aquilo que detalha, que personaliza aquele orixá. Ela vai saber também o juntó, tem gente que inclusive determina a qualidade de juntó, ou seja, né, isso, tem gente que faz, tem gente que não faz. Então, e essas duas coisas junto, orixá, qualidade de juntó, já dão uma formação, dão uma indicação de quem é aquela pessoa que ela é, tá certo? Além disso, existe uma coisa que ocorre no também, que é a questão do enredo. Porque a pessoa ela é de um orixá, todo mundo sabe disso, né? Tem que lembrar o seguinte, lá no pessoal, esse pessoal aqui do cubano é igual a Umbanda. Lá é o seguinte, lá você tem pai e mãe. Então, você sempre tem orixá pai e orixá mãe. Isso aqui no Brasil é só na Umbanda que a gente tem, né? Tá certo? Aqui no Candomblé você tem um orixá. Esse orixá pode ser qualquer gênero. Você não está associado ao seu gênero. E você tem um juntó. E o orixá e o juntó podem ou não ter o mesmo gênero. Você pode ter 12 orixá masculino, 12 orixá feminino. Isso não faz problema. É o que sair ali. A gente tem esse tipo de coisa. Aqui não. Aqui é igual Umbanda. Tá certo? Aqui eu não sei como é que eles fazem. Tá certo, né? Faço ideia do negócio. Então, esse cara aqui. Então, além dessa história aqui, de a coisa ser personalizada, você ainda sai com um enredo. Que é porque dependendo da qualidade, dependendo do tipo dessa combinação aqui, pode ser necessário que você traga para essa pessoa ibás, né, os assentamentos de outros orixás que fazem parte desse enredo aqui. Então tem orixás que puxam o enredo, olha, você tem que ser isso aqui. Então você não sai dali com dois ibás, você sai com mais. Às vezes você sai com 2, mas ao longo do processo você vai adquirir outros, tá certo? Eu vou explicar essa questão do processo. Então não é uma formação, uma criação simples, aquela pessoa é um troço extremamente complexo. Além disso, é o seguinte, a formação da qualidade é um processo bem, inclusive do orixá e da qualidade, é um troço complexo. Lá o cara faz o seguinte, ele faz um ibá lá, genérico, bota umas coisinhas dentro, agora com essas coisinhas dentro você vira a qualidade e tal. Não, olha só, aqui é o seguinte, aquelas coisinhas dentro não tem a menor relevância. Quando você faz o orixá, o orô, a forma de fazer aquela qualidade é diferente, o processo de fazer é diferente. Isso é a questão do seguinte, como é? Cara, olha só quem sabe fazer sabe. Então assim,
não é porque você bota um peixinho, que você bota a prata, que você bota assim. Aquelas coisas que estão dentro lá do Ibá do Orixá são coisinhas ali. Algumas têm relevância, outras coisas têm menor relevância no mundo. Lá eles acham que toda a relevância está ali. Bota uns peixinhos aqui, não sei o que, uma pratinha, ou um caracolzinho, está lá. Nada disso, não tem nenhuma relevância. O processo de criação, de elaboração daquilo é diferente. Tá certo? Então, se existe um processo de fazer. Então, cada pessoa que entra, não tem receita. Aqui, olha só, não tem receita. Quando você entra, o que vai acontecer com aquela pessoa é o que vai acontecer com aquela pessoa. Não tem dois igual. Por isso que a pessoa, existe uma coisa, o meu orixá, o meu Xangô, a minha Oxum, a minha Oiá. É verdade, as pessoas têm um orgulho de falar o orixá dela, porque na realidade, na formação dela, na criação dela, aquilo tudo foi personalizado, é dela mesmo. É muito difícil você ter duas pessoas que têm o mesmo contexto, tudo igual, orixá, o que, juntão, não sei o que, e aquele enredo, assim, são coisas diferentes. Os orixás são muito cuidadosos, não existe padronização, não tem receita. Como eu te falei, não tem receita para fazer aquilo e não tem para fazer. O que vai acontecer naqueles 30 dias, você vai descobrir quando você começar os 30 dias. Coisas podem mudar, bichos podem mudar. Quantos nós já passamos por isso, tem que mudar tudo, trocar, fazer não sei o que. Cara, a gente passa por isso o tempo todo. O que acontece? Então aquela pessoa vai sair. Então, uma das coisas que essa pessoa também vai ter o Exubara do orixá dela. Então, se a pessoa vai sair lá, ela tem lá o Bauri, o Exubara do orixá, o Ibá do orixá com a qualidade que foi feita, o Ibá do junto com a qualidade que foi feita e, eventualmente, o enredo. Claro que a pessoa pode não conseguir isso tudo junto, porque a nossa iniciação não é de 30 dias. Na verdade, a nossa iniciação é um processo de 90 dias. Por quê? Porque você faz mais, né? 120 dias. Porque você faz a feitura e você vai gastar 30 dias. Aí depois você vai fazer você vai cantar, né? A gente chama cantar, vai cantar seu primeiro ano. Você vai ficar lá mais, talvez 2 semanas lá, ou um pouquinho mais, para fazer você cantar seu primeiro ano. Depois você vai fazer sua obrigação de 3 anos, certo? Depois você vai fazer sua obrigação de 7 anos. Talvez entre a de 3 e a de 7 ainda faça um bori ali no meio do caminho ali, porque os intervalos são grandes. E em cada obrigação dessa, a pessoa vai ganhando coisas. Então, às vezes, assim, você tem que sair com tudo isso que eu falei, pode ser que a pessoa não saia na feitura. Pode ser que a pessoa receba um básico ali, aí quando for na obrigação do 3º ano, ela recebe mais uma coisa, vai entrando no rio dela, quando for na obrigação do 7 ela recebe mais uma coisa, e aí, na obrigação do 7 ela está completa ali com tudo que devia ter. Depois dos 7 anos, aí é que ela vai começar a aprender, ou seja, depois que ela ficou formada, aí é que ela começa a aprender, aí ela como fazer sozinho, se ela quiser aprender lá. Então, olha só, o processo de conhecimento é totalmente diferente. Agora, como é que a gente... Vamos voltar para cá. O processo daqui acontece em 7 dias. O cara entra, já saiu. E aí, o que acontece? Aí aparece no meio do caminho, eles precisam desse Odu de nascimento para dizer alguma coisa para essa pessoa, porque ele começou lá e ele não vai descobrir nada em 7 dias. Aí aparece no 3º dia, o cara determinar o Odu de iniciação, de nascimento não, perdão, tá? Não usa essa palavra não. Odu de iniciação, vai saber o Odu de... você tem um Odu de iniciação tal. Beleza, eu sinceramente não sei o que a pessoa vai fazer com essa informação de Odu de iniciação, tá certo, né? Não sei o que essa pessoa vai fazer com o seu Odu de iniciação, mas o cara diz que aquilo é importantíssimo para saber o Odu de iniciação dela. Beleza, vai fazer um monte de coisa lá. Mas olha só, você vira a diferença, esse processo profundo, lento, com extremos detalhes, o Bori, o Ori, tudo montado para criar essa individualidade, entendimento daquela pessoa. Com isso tudo aqui, aquela pessoa quando sai ao longo de setembro, ela vai descobrir o seguinte, ela vai descobrir para que veio, o que ela vai ser. No final de setembro ela vai se descobrir qual assim, você veio aqui para isso, qual carro que vai ser, qual a missão que você tem. Essa pessoa, se fizer tudo direitinho, se tiver um bom iniciador, uma boa cara, no final de setembro ela vai saber o seguinte, ela vai ser inclusive orientada, se vai ter jogo, se não vai ter, se vai ter aquilo. Ela vai ser orientada a se formar e quando chega no 7 anos ela vai descobrir para que veio. Esse cara aqui tem 7 dias para descobrir para que veio. 7 dias. Aqui a gente tem 7 anos para descobrir para que veio. Com obrigação de feitura, 1 ano depois, 3 anos depois, 7 anos depois, 1, 2, 3, 4. Para fazer lá. Cada uma adicionando mais coisas, fazendo, esse cara aqui, obrigação de 7 dias. Aí para eles realmente tem que ter, para eles, esse pessoal aqui, não tem dúvida. Tem que aparecer um Itá no meio aqui, para aparecer um Odu de iniciação. Porque senão vai ser só o quê? Só aqueles Ibazinhos. E vou dizer uma coisa sempre diferente. A forma a gente está falando de Ibá, agora eu vou falar de Ibá de Orixá, né? O cara faz os Ibá de Orixá aqui. Olha só, veja bem, mais ou menos, né? Porque eu vou falar dos cubanos. Cara, o iniciado está aqui, sentado aqui, fecha essa. Na outra sala está lá aqueles caras
montando os ibás de orixá dela, que está aqui, trouxe para você os seus ibás montados. Ó, é assim, gente, ó, não quero falar. Ah, tá aqui seu Exu, ó, montei aqui seu Exu, tá aqui seu Exu, já dei a carga nele, pode levar para casa. Ó, é assim, gente, essas pessoas não têm ideia. Aqui é o seguinte, esse ibá, esse Exu, são personalizados. Eu não vou dizer aqui o processo que é, mas assim, esse negócio aqui, ele é feito exclusivamente. A pessoa está com aquilo ali na mão, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de alguém montar um ibá de orixá para um iniciado do candomblé que não seja feito exclusivamente para ele e que ele tenha a participação, que tenha o axé dele ali. A coisa ali está ali na mão dele. O Exu, mais ainda, o Exu, assim, o Exu do Bara do orixá tem uma certa intimidade entre o iniciado, o Exu e o orixá. Assim, é quase que um Exu pessoal ali, aquele Exu do... Aquele Exu Bara é quase que Exu pessoal, tá certo? Quase um Exu, assim, não é um Exu pessoal, que ele é montado com coisas pessoais da pessoa. Não existe a possibilidade da gente chegar, então uma pessoa aqui sentada no potinho aqui, a gente vai lá na outra sala, pensa bem, você que é de candomblé, vai lá, o cara vai lá, o Zogão vai lá, prepara, faz não sei o que, usa não sei o que, tudo que tem que fazer, não é? Traz aqui, tá pronto, ó, acabou, já montei o seu orixá, aqui eu montei o seu Exu. Isso tem possibilidade de acontecer no candomblé? No candomblé que eu participei? Não, assim, não tem. Você está ali participando de tudo, recebendo tudo, e é você que está lá, tá certo? Então assim, não dá para comparar. Então nós estamos falando de coisas muito distintas, né? Aí quando o cara fala, ah, eu tenho, e está no terceiro dia, eu falo assim, é mesmo. Entendeu? Então assim, essa pessoa daqui não sabe o que ele não tem, o que ele não tem isso tudo aqui. Então eu digo assim, cara, qual é a relevância desse cara aqui precisar de mais saber qual é o modo de iniciação dele? Eu digo assim, nenhuma. Não faz diferença. Não faz falta. Não é necessário. Se alguém me chamasse para fazer essa cerimônia de estar aqui, eu diria assim, se a pessoa faz isso tudo que eu falei, eu diria assim, não é necessário. Você não precisa disso. Faça tudo como você conhece. Isso só vai atrapalhar você. Melhor você fazer dela. Só lembrando que no candomblé também havia um hábito de você tirar, já tinha um hábito de você tirar o Odu, né? Esse tirar o Odu de iniciação, a gente fazia com búzios, num dos últimos dias, com a pessoa ainda na esteira, você tirava ali o Odu de iniciação daquela pessoa, tá certo? Essa prática existe, tem pessoas que faziam, eu já vi fazer, tá certo? Então já vi, você vai lá no último dia, o cara tira o Odu dela, então só, o seu Odu de iniciação é esse, é o Odu Meiji e o Odu de iniciação daquela pessoa. E aí, é isso mesmo, candomblé ou do Meiji. Ponto. Tá certo? Não precisa daquilo. Então, essas são, só encerrando aqui, não tem mais nada para falar mal de mais ninguém aqui. Essas são as minhas explicações para vocês, de candomblé, para vocês aqui do mimimi aqui, né? De por que é aqui que a gente não precisa de tirar o Odu de iniciação no Itá, no terceiro dia. Por que não faz a menor falta? E por que eu, como aluno, não teria, que já fui de candomblé, né? Não teria nada a fazer ali, tá certo? Eu posso ajudar o pessoal de candomblé, né? Sempre digo, o que Fá pode fazer pelo candomblé? Fá pode fazer um monte de coisa pelo candomblé, pode ajudar em várias coisas, certo, né? Pode ir lá, assim, a gente tem uma certa facilidade para lidar com oráculo, orientações, sim, não, a gente tem, principalmente a gente consegue lidar com não com muita facilidade, né? Quando dá não, a gente se desespera, a gente diz, cara, só deu não, qual o problema, vamos continuar, tá certo? A gente tem a facilidade de lidar com não, aqui tem então a gente tem muita coisa, poderia ter coisa adicional, mas não isso, não fazer um Itá, tá certo? Beleza? Então era isso, dúvidas, alguém quiser, escreva nos comentários, mande e-mail para mim, tá certo? Tá sempre aí. Não deixe de visitar o blog que tem textos interessantes sobre todos os assuntos. Ok? Tchau.